De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus, o pão da vida. Em nosso inário Louvai ao Senhor, hino 183, cantamos e oramos. Pai nosso que estás nos céus, ensina a gente a ser irmão, no mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo e esqueceu o jeito de sorrir. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos suplicar: Senhor, dá-nos hoje o pão da vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos com a palavra de hoje no Salmo 145, versos 10 a 21. Salmo de louvor a Deus, que manifesta a sua bondade, grandeza, providência e que sustenta a sua criação, mesmo caída em pecado. Deus vem ao nosso encontro por meio de seu Filho, como nosso Rei, para nos alimentar. Em resposta, louvamos ao Santo Deus para sempre em seu reino. Está escrito: Salmo 145. Canção de louvor de Davi.
Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos do Salmo 145, verso 21, que diz: Eu sempre louvarei o Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Rei, rico em misericórdia, que se estende em obras de bondade, grandeza, providência e amor por toda a humanidade. Guia e governa a nossa vida. Não há outro Deus que tenha o poder que o Senhor tem para nos resgatar do pecado e da desobediência, do ódio, da mentira que traz dor, lágrimas e a morte. Embora mereçamos ser contados entre os ímpios, entre aqueles que promovem todo tipo de maldade, o Senhor nos amou ao ponto de sacrificar seu Filho Jesus para nos redimir. Os sinais nesse tempo de pandemia anunciam que está chegando o dia do grande julgamento. Portanto, suplicamos que continues enviando o teu Espírito Santo pela pregação da palavra, nos alimentando com o pão da vida, para que nossa fé seja fortalecida e permaneçamos unidos no caminho, recebendo e compartilhando a mensagem da salvação. Louvamos ao Senhor de nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Estimados irmãos, seguindo as leituras, vamos agora para o livro do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 16, versos 2 a 15. Aqui está o povo de Israel e Moisés no deserto. Após a libertação da escravidão, agora por falta de alimento, reclamam e querem voltar ao Egito. Deus então, de forma milagrosa, faz chover do céu o pão. Esse presente prevê a vinda de Jesus para nos alimentar com o pão da vida. Está escrito. Êxodo 16, 2 a 15.
o maná e as codornas. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto, a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu exporei a prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje, à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra eles. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois, afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Destacamos o versículo 11 e 12. O Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão a carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou Deus deles. Oremos. Ó Deus, Senhor da vida, perdoa-nos por reclamarmos tanto desta vida. Perdoa-nos pela nossa memória curta em relação às bênçãos que se renovam diariamente. O sol, a chuva, o ar, a terra que fazem produzir o pão. Que ao comermos o pão nosso de cada dia, sejamos agradecidos por tudo e jamais nos esquecermos de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. A epístola está em Efésios 4, versos 1 a 16. O apóstolo Paulo destaca uma preocupação sobre a união dos cristãos. Fala que a igreja é um só corpo, unidos numa só esperança, num só Senhor, numa só fé, num só batismo, num só Deus e Pai de todos. É esse Deus que proporciona os dons de Cristo para todos os cristãos. Destacamos a unidade. Assim diz:
A leitura se encontra em Efésios 4, de 1 a 16. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que viram de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une a vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na só fé e um no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Até aqui a palavra. Amém. Destacamos o versículo 3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Oremos. Pai nosso, por meio de teu Filho Jesus, somos um só na fé, na esperança e no amor. Abençoa a todos com o poder do verdadeiro amor, para crescermos unidos, sendo testemunhas da verdade revelada pelo Espírito Santo, recebendo e compartilhando o perdão, a vida e a salvação em Cristo. Amém. O Santo Evangelho está em João capítulo 6, versos 22 a 35.
Após Jesus alimentar uma multidão com pão e peixe, essa mesma multidão vai novamente ao encontro de Jesus, esperando mais milagres, esperando que Jesus os alimente de novo. Então Jesus lhes oferece o pão que dá vida, o verdadeiro alimento. Jesus é este pão, servindo a nós na pregação da palavra e nos sacramentos, criando a fé nele para a nossa salvação. Vejamos o vídeo baseado no Evangelho de João 6. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Estimados irmãos e irmãs unidos no amor em Cristo, nosso Salvador. Amém. Algo em comum que fazemos diariamente ao levantarmos da cama é darmos uma olhada no espelho. E no espelho se reflete a nossa própria imagem e a guardamos em nossa mente. Agora, olhamos para a pessoa que está ao nosso lado ou na nossa frente. O que nos chama mais atenção? É a diferença. Nós somos diferentes uns dos outros. O nosso corpo é diferente das outras pessoas. Os nossos cabelos são de diversas cores e tipos. Apesar de termos uma cabeça, olhos, nariz, braços, pernas, e tudo isso ser obra de Deus, como Lutero explica no primeiro artigo da fé, referente à criação, creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos, razão e todos os sentidos. Apesar de termos membros e o corpo parecido no formato, todos somos diferentes. Imaginemos o contrário, se todos, homens e mulheres, fossem iguais, como iríamos conviver? Além disso, sabemos muito bem que a nossa mente, as emoções, a razão também são diferentes. O código genético é diferente. Cada um de nós é um ser único, formado, gerado, criado por Deus. Diz o salmista Davi: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, 14. Observamos que cada um de nós é diferente. Até entre os irmãos gêmeos, que nascem idênticos, tem suas diferenças. Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre, quando o óvulo é produzido e fecundado por um só espermatozoide e se multiplica em duas culturas de células completas,
origina os gêmeos chamados monozigóticos ou idênticos, univitelinos, os quais possuem o mesmo genoma. Apesar de possuírem o mesmo DNA, gêmeos idênticos não possuem as mesmas impressões digitais, devido a que, mesmo num pequeno espaço dentro do útero materno, eles têm contato com partes diferentes desse ambiente. As digitais nas pontas dos dedos estabelecem a diferença. Até hoje, não identificamos duas digitais idênticas. Mas o que nos interessa nesse momento é com respeito à formação da igreja. Dentro do reino de Deus, dentro da sua igreja, todos nos tornamos iguais. Deus nos torna idênticos espiritualmente. Assim somos humanamente, fisicamente diferentes, mas espiritualmente iguais. Quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, altos ou baixos, gordinhos, magrinhos, quer sejamos uns mais inteligentes, outros considerados menos inteligentes, pela nossa fé em Cristo somos um só, iguais perante Deus. Em Cristo nos tornamos um. O apóstolo Paulo afirmou na carta aos Efésios: há somente um corpo, Efésios 4:4. Por mais diferentes que sejamos, nós formamos um só corpo, a igreja. Deus nos criou diferentes uns dos outros. Uns são mais impulsivos, outros são mais tímidos. Uns gostam do trabalho da igreja, outros acham que deveria ser diferente. Uns gostam de se envolver nas atividades da igreja, outros já não têm tal disposição. Somos diferentes e temos também dons diferentes. Deus capacita a sua igreja para que ela leve o evangelho a todas as nações. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios 4, verso 11: foi Ele, Cristo, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Assim sendo, cada cristão tem dons e todos têm dons diferentes. Os dons são diferentes para serem usados num só propósito: construir o corpo de Cristo, edificar a igreja. Somos então uma igreja unida no amor em Cristo. Meus irmãos e irmãs, todos nós reconhecemos, sabemos, cremos, ensinamos e confessamos que Deus é único. Disto não duvidamos, disto nós nem precisamos falar muito. Na carta aos Efésios, Paulo diz: um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um Espírito, Espírito Santo, um Senhor, Jesus Cristo, um só Deus e Pai, nosso Pai que está nos céus. Deus, meus irmãos, é a unidade mais perfeita do mundo. E mesmo assim, age de maneira diferente por meio de cada pessoa em nossa vida. Apesar disso, não deixa de ser um só Deus. O Pai é o nosso Criador, o Filho é o nosso Salvador e o Espírito Santo é o nosso santificador. Mesmo Deus, agindo por meio de três pessoas, Ele é um só Deus.
O pastor Valdecir Murr, de Joinville, Santa Catarina, afirma: o apóstolo Paulo admoesta aos irmãos da igreja de Éfeso a viverem unidos numa só fé. Isso não quer dizer que todos tenham que ser iguais. Pensar na mesma maneira, fazer tudo igual, caminhar do mesmo jeito. Paulo chama a unidade naquele que é único, que é Deus. Mesmo sendo diferentes um do outro, a fé é uma só. Está escrito, uma só fé. No entanto, vemos hoje muitas pessoas sendo, conforme diz Paulo aqui no capítulo 4, verso 14, sendo como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Diz o pastor Valdecir, muitos pensam que onde é dita a palavra de Jesus, ali tem coisa boa. Mas a palavra de nosso Senhor Jesus diz: nem todo o que disser Senhor Jesus entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. O diabo até pode promover uma grande aglomeração, mas tudo isso para destruir a unidade da fé em Jesus. O único que não quer a unidade é o diabo. Ele sabe que onde as pessoas estão unidas na igreja, a igreja é forte. O quanto nós estamos unidos, então, nos perguntamos, meus irmãos. Será que em casa não falamos de um ou de outro irmão na fé, destacando suas diferenças, apontando seus erros, e não o ajudamos a se corrigir? Deus nos chama para sermos uma igreja unida no amor em Cristo. Somos diferentes em nossa descrição física, mas pela fé somos todos iguais. Somos iguais em nossos pecados, uns mais, outros menos, mas todos igualmente pecadores que precisam da graça, da misericórdia e do perdão para serem salvos. Diante de Deus, ninguém é melhor nem pior. Agora precisamos vigiar nosso julgamento em relação ao nosso próximo, para não sermos como o fariseu que orou no templo, conforme está escrito em Lucas 18, versos 11 e 12. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se julgando merecedor da graça de Deus pelas suas obras. Fazendo o nosso próprio julgamento e sendo sinceros, iremos constatar que dentro de nós habita o velho homem, a natureza humana, a velha natureza humana, que gosta de observar, fofocar, criticar, achar o erro dos outros, apontar o dedo e esquecer de olhar para si. Como diz o pastor Valdecir, é fácil vermos os pecados dos outros, difícil é enxergar os nossos próprios. Conforme Jesus disse: quem és tu que procura ver o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no seu próprio? Eu tenho certeza que você achou que o cachorro ia derrubar tudo, não é verdade? As pessoas têm costume de julgar por aquilo que ouvem, por aquilo que vem, e não sabem qual é a verdadeira realidade dos fatos. É como um pai que uma vez precisava que o filho fosse operado, estava em estado gravíssimo, e o médico chega correndo, então ele diz:
O senhor não tem responsabilidade? Isso é hora de chegar? Como é que o senhor chega uma hora dessa? Meu filho está morrendo. E o médico diz: calma, calma, que eu vou operar seu filho e vai ficar tudo bem. É fácil você falar, não é o seu filho, é o meu. E o médico corre, vai fazer a operação, e a operação, graças a Deus, dá tudo certo. Quando o médico volta, ele diz: olha, o seu filho está bem, não disse que ia dar tudo certo, e sai correndo. Então o pai procura uma enfermeira desesperadamente e diz: o que está acontecendo? O médico chega correndo, vai embora correndo, é um irresponsável, é um insensível, e daí que deu tudo bem? Ele não falou qual foi o diagnóstico, não me falou nada. E a enfermeira, com lágrimas nos olhos, diz assim: sabe o que é? É que o doutor, o médico, ele recebeu a ligação do enterro do filho dele. E ele veio aqui para operar o seu filho. E agora que está tudo bem com o seu filho, ele saiu correndo para voltar e enterrar o filho dele. Pois é, as pessoas que costumam julgar não sabem quais são os problemas, as dificuldades que as pessoas estão passando. Não julgue os outros, olhe para a sua vida, faça o que é certo e creia: Deus está no controle de tudo. Meus irmãos e irmãs, felizmente temos um Deus que é imparcial. Um Deus que amou o mundo por igual e enviou seu Filho para salvar a humanidade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Jesus se fez igual a nós, com uma diferença. A grande diferença era que ele não tinha pecado. Foi o Cordeiro perfeito que se sacrificou para nos unir em torno dele numa só fé, numa só esperança e num só amor para sempre. Por isso, em Cristo somos um. E em Cristo nós podemos ser vencedores sobre tudo aquilo que possa nos separar, nos dividir, para nos perdermos. Fazemos parte da Igreja Universal, construída, edificada por membros de todas as nações. Nós lemos em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 28. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Sigamos, meus irmãos, o conselho do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Por isso eu peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos continuar alimentando a fé que nos une com o pão da vida, que é Jesus. Jesus é o alimento que todos precisamos para nos mantermos unidos e no caminho da salvação. Assim, firmados numa só fé, numa só esperança, num só Espírito, num só batismo, num só Deus e Pai, vamos receber e compartilhar o perdão, a vida e a salvação em Cristo. Em Cristo, somos uma igreja unida no amor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.
fé em um só Salvador, em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sê tu louvado, bendito Jesus. Sê tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Meus irmãos e irmãs, vamos agora com o coração alegre dedicar ao Senhor as nossas ofertas de gratidão. Esse Senhor que tem nos alimentado com o pão da vida. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, por Tua misericórdia, ouça a nossa oração. Iniciamos pedindo que fortaleça a Tua igreja, vivificando-a com a palavra da vida. Oramos pela nossa família na fé, para que, na Tua graça, ó Pai, revelada em Teu Filho Jesus, possamos desempenhar com alegria os ofícios nos quais nos colocas, para que anunciemos as boas novas e demonstremos o Teu cuidado amoroso pelos nossos vizinhos e amigos através do nosso viver. Mesmo que sejamos aparentemente diferentes, o Senhor nos faz iguais na fé, na esperança e no amor, alimentados com o pão da vida, alimentados com o corpo e o sangue de Teu Filho Jesus. Em Teu Filho somos iguais. Oramos pelo nosso governo e por todos os que fazem, administram e julgam nossas leis. Que seja para o bem comum de todos em igualdade. Oramos pelos pobres e necessitados, pelas vítimas na pandemia do coronavírus, pelos que estão presos, pelos desempregados, pelos doentes, por aqueles que vivem e moram nas ruas, debaixo dos viadutos, por todos os que estão tristes e abatidos. Pedimos, Senhor, aqueça os seus corações e conceda-lhes alívio, consolo, paz, cura e esperança. Faça de nós, Senhor, instrumentos Teus para levarmos o Teu amor a essas pessoas. Oramos por aqueles que completaram mais um ano de vida. No dia de hoje, lembramos de nossa irmã Raquel dos Santos Santana.
que a tua mão poderosa conceda saúde, paz, força e muitos anos mais de uma vida abençoada a todos eles. Consola os corações enlutados com a esperança da ressurreição, da salvação, do dia em que o Senhor irá enxugar todas as lágrimas. Mantenha-nos unidos no amor e na certeza de que um dia em Cristo haverá um só rebanho e um só pastor para sempre. Em nome de Jesus, o pão da vida, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Meus irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.
Estimados irmãos, firmados numa só fé, num só Espírito, num só batismo, num só Deus e Pai, unidos no amor, vamos receber e compartilhar o perdão, a vida e a salvação em Cristo com todos. Vamos reiniciar os cultos presenciais aqui em nossa casa de oração, a partir do domingo que vem, dia 8 de agosto, às 9 horas da manhã. Nós convidamos todos vocês para estarem aqui conosco, nesse dia em que também vamos agradecer, porque é o Dia dos Pais. Sejam todos bem-vindos. Recomendo seguirem as orientações, os protocolos para a segurança de todos. Outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram nosso culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. Em Cristo, meus irmãos e irmãs, o pão da vida, nos despedimos desejando que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.